vou iniciando a nossa aula, até porque é um tema que pode ser que surjam aí bastante dúvida pra gente ficar com um tempinho aí para tirar, tá? A gente vai falar aí sobre pacientes com melasma. Não sei se vocês já atenderam pacientes com melasma, se vocês trabalham com pacientes com melasma, mas a gente vai entender um pouco o que é esse melasma. Rapidamente vou fazer uma super abordagem rápida de como que é a fisiopatologia, ou seja, como esse melasma aparece, certo? E também sobre nutrição, para a gente entender como que a gente monta um cardápio para um paciente com melasma, beleza? Então, é isso basicamente a gente vai falar nesse início de noite. Diana, boa noite. Que bom aí que vocês gostaram deste assunto, pessoal. Então, vamos lá. Como eu comentei com vocês, a gente vai falar hoje das características do melasma, para que vocês entendam o que é esse melasma, enfim, como que vocês identificam o melasma nos pacientes. Rapidamente, fisiopatologia, os objetivos da dietoterapia, ou seja, o que a nutrição tem a ver com o melasma. Essas substâncias que têm ação benéfica anti-melasma, então eu separei algumas, não coloquei todas, porque senão é uma aula bem maior, né? E a conduta nutricional indicada. Então, eu vou trazer para vocês aí um mini caso clínico, e o que a gente propôs para a paciente específica. Para vocês entenderem como esse cardápio foi elaborado, entenderem como elaborar o cardápio para o paciente de vocês. Certo? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Mariane Rocha, então eu sou nutricionista e também professora. Tenho especialização em nutrição esportiva, sou mestre em ciências e atuo aí com atendimento nutricional clínico e estético. Provavelmente vocês me conhecem ou daqui do YouTube, das aulas, ou lá do Instagram. E, enfim, é isso. Bom, gente, vamos lá, começando então. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à aula em específico, eu vou observar depois, tá bom? Então, eu vou pegar só, porque como é uma outra tela do chat, para eu não ficar parando a aula toda hora. Então, bora lá. O que é a melasma, gente? Melasma é uma hiperpigmentação da pele. Tá? Então, o que significa essa hiperpigmentação? É quando determinado local da nossa pele fica com muita pigmentação, o que vai gerando manchas, tá? Geralmente em zonas expostas ao sol, principalmente rosto, mas ele não se limita a rosto, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, é um caso de melasma. Então, você vê uma hiperpigmentação no rosto dessa pessoa. Vejam que melasma muitas vezes a gente fala de uma maneira simples, né? Como se fosse manchas. Então, é basicamente essa pigmentação aumentada em determinadas zonas expostas. Só no rosto? Não. Outras zonas que a gente se expõe ao sol. Colo, certo? Pescoço, nuca, costas, também podem apresentar melasma, porque são áreas expostas ao sol. Quando a gente para observar na literatura e na prática, quem apresenta mais melasma, quem que a gente vê mais, né? Qual que é a prevalência maior? Mulheres que têm aí uma característica de etnia asiática e também hispânicas, ou seja, que tem uma descendência, por exemplo, de México, mexicana, da América Latina especificamente, são populações que têm essa probabilidade maior de apresentar melasma, ou seja, manchas na pele. E por que isso? Porque essas pessoas apresentam um fototipo de pele, segundo o Fitzpatrick, que eu já vou mostrar daqui a pouco para vocês, entre 3 a 4. Isso aqui é importante que vocês saibam. Por quê? Na avaliação nutricional, quando eu faço uma avaliação nutricional focada em estética, eu tenho que classificar qual é o fototipo de pele do paciente.
Então, se eu vejo mulheres com esse fototipo de pele, eu vou lá e coloco 3 ou 4, tá? E aqui eu vejo que essas pessoas têm mais chance de apresentar manchas na pele, ou elas já vêm para a gente com manchas na pele. Caso isso aconteça, a gente vai ter que utilizar as estratégias nutricionais que a gente vai falar hoje, certo? E, por exemplo, a gente também usa essa classificação para observar quem vai precisar de mais proteção da pele. Então, eu tenho fototipo de pele 1 e 2, que precisa de mais proteção solar, que precisa mais de fotoprotetores, de alimentos fotoprotetores. E aí, um dado importante para vocês, especialmente quem atende gravidinhas, quem atende gestantes. Na literatura, os estudos mostram que 10, quase 11% das gestantes no Brasil apresentam melasma. E por quê? Porque fator hormonal é um gatilho para o desencadeamento do melasma, certo? Então, fiquem muito atentos quando vocês forem atender gestantes grávidas, até mesmo no pós-parto, porque elas têm mais chance de desenvolver melasma. E aí, o que acontece, gente? Se ela é gestante e ela tem um fototipo de pele Fitzpatrick 3 e 4, você precisa proteger ainda mais a pele dessa paciente. Óbvio que o tratamento nutricional não exclui a necessidade de usar protetor solar, mas a gente vai precisar também cuidar da pele com a nutrição, né, internamente, beleza? E aí, assim, quais são as características desse melasma? O melasma é caracterizado por essas manchas que podem ser claras a marrom escuras, que vejam, elas têm bordas irregulares, tá vendo? A gente não tem assim um círculo, como se fosse um sinal. Não, são bordas que elas não fazem sentido nenhum, elas são irregulares. E ela tem uma disposição simétrica. Onde que elas se predominam, basicamente? Na região centrofacial, na região malar, também comum aqui na malar, e na região da mandíbula, tá? Então, a gente vai ver mais melasma. Esse melasma, gente, pode ser epidérmico, e o epidérmico tem muito mais chance de ser tratado facilmente, tá? Então, o que significa o melasma epidérmico? O melasma epidérmico é que ele está na região mais superficial da pele, que é a epiderme. Agora, a gente tem também o melasma dérmico, que ele está numa região mais interna da sua pele, e tem o melasma misto, que ele está tanto na parte superficial quanto na derme. E esse melasma misto, que é o mais difícil de ser tratado, tá? E aí a gente vai, né, geralmente o paciente com melasma, ele vai fazer procedimento estético, ele vai no dermatologista, ele vai usar creme, ele vai fazer o cuidado com suplementação, com alimentação e tudo mais, que é um melasma bem desafiador quando a gente pensa em tratamento. Não sei se alguém aqui tem melasma e trata, sabe como é desafiador fazer esse tratamento, beleza? E aí, pessoal, o que é importante? Que eu acabei de falar lá, né, que é lá no nosso primeiro slide ali. Quando a gente vai fazer uma avaliação nutricional na estética, é importante que a gente saiba fazer a classificação do fototipo de pele segundo o Fitzpatrick. Porque lembrem, quanto mais essa pessoa tá no fototipo 3 e fototipo 4, ela tem mais chance de apresentar melasma, tá? Então, assim, qual que é o tipo fototipo 3 e fototipo 4? São peles morenas, o fototipo 3 é claro, o fototipo 4 é moderado. Aqui vocês têm exemplos, tá? Esse fototipo aqui, ele queima moderadamente, bronzeia bem, mas tem uma sensibilidade normal ao sol. Esse aqui, ele queima pouco, ou seja, essa pessoa não vai ficar vermelha, e ele tem uma sensibilidade normal ao sol. Esses fototipos aqui têm mais chance de apresentar melasma. Eu não tô colocando o 1 e o 2, que são peles mais claras, tá? Isso não significa que o 1 e o 2 não vão desenvolver melasma. É só que essas pessoas aqui têm mais chance de apresentar este melasma. E por que é importante que o nutricionista saiba isso? Como eu comentei no começo. Se eu tenho pacientes que estão aqui, eu vou precisar proteger mais a pele contra manchas. Se eu tenho fototipos mais claros, eu vou precisar proteger mais a pele contra queimaduras e tudo mais. Fototipo 5 e 6
também apresenta melasma? Também, mas ele não é tão, não tem tanto risco quanto esses aqui, certo? Então, essa é uma lâmina, por exemplo, que lá as minhas alunas acabam usando para fazer a avaliação funcional estética, e aí a gente coloca pele, qual é o fototipo? Porque é importante, especialmente se essa pessoa está em tratamento do melasma, tá? Então, se ficar com dúvida, depois vocês mandem aí. E aí, gente, como é que acontece esse melasma? O melasma, como a gente falou, é uma hiperpigmentação da pele. Ou seja, lembra que o pigmento da nossa pele é a melanina. E quando a gente, pode ser por conta do sol, se a gente se expõe ao sol, essa melanina vai aumentar a sua produção. Ou seja, esse pigmento vai estar em hiperprodução. Isso vai gerar também uma elastose solar, ou seja, os tecidos ali na pele eles vão acabar sem cumprir a função que tem, tá? Então, assim, vão acumular tecidos elásticos lá na sua pele anormais. Por quê? Você tem na fisiopatologia do melasma, devido à exposição crônica, um aumento de enzimas. Quais enzimas? Metaloproteinases de matriz, que são enzimas que vão degradando a matriz extracelular da pele, ou seja, vão degradando colágeno, vão degradando elastina e tudo mais. Então, aquela pele, ela fica muito sem função, vai acumulando ali tecidos anormais. E gera também uma alteração na membrana basal. Também, o que é característico nesse melasma, por conta de tudo isso, de melanina que está sendo produzida em excesso, dessa elastose solar que está rolando, vai aumentar a vascularização. Então, é comum também a gente ver, além do melasma, a mancha, a gente vê na região uma vascularização maior, você vê mais presença de vasinhos ali. E também aumenta a contagem de mastócitos. Pro, por que você está falando sobre isso? Para vocês entenderem como que a gente vai atuar com a nutrição aqui. A gente não precisa saber, com detalhes, a fisiopatologia, como que esse melasma vai ocorrer, nem nada disso. Mas a gente tem que entender pontos principais para saber como que a nutrição atua. E a nutrição vai atuar principalmente nessa produção de melanina. Então, a gente vai usar substâncias para que a gente tenha uma inibição da tirosinase. Tá? Então, assim, a produção de melanina, ou seja, do pigmento da pele, ela depende de 3 enzimas, tá? Então, a gente tem a tirosinase, a proteína 1 relacionada à tirosinase e a proteína 2 relacionada à tirosinase. Mas a melanina ela vai ser ativada pela ação dessa tirosinase. Então, anotem que a melanina vai ser ativada pela ação de uma enzima chamada tirosinase, que vai fazer a quebra de tirosina em L-hidroxifenilalanina. E aí eu vou ter substâncias na nossa dieta, no nosso plano alimentar, que tem ação do quê? De inibir isso aqui, inibo tirosinase, e aí se eu inibo tirosinase, não forma melanina, tá? Então a gente vai atuar muito aqui, certo? Logo mais a gente vai falar sobre isso. Então, o que é interessante que vocês saibam que acontece nesse melasma? A pessoa com melasma apresenta redução de colágeno? Sim, ela apresenta. E por isso que é comum a pessoa com melasma apresentar o que mais? Rugas, falta de elasticidade e tudo mais, tá? Então, é bem característico, especialmente quando que o melasma pode acontecer também. Quando você vai envelhecendo, né? As manchas vão vindo na pele. Pode gerar por conta também da redução de colágeno e também porque você tem uma exposição crônica ao sol. Paciente com melasma, a gente tem que orientar muito em relação aos cuidados solares. Então, assim, um paciente que vai viajar agora no carnaval. Esse paciente ele já deveria ter começado com cuidados de proteção da pele, as substâncias fotoprotetoras, alimentos fotoprotetores, há uns 3 meses antes dessa viagem que ele vai se expor muito ao sol, tá? Então é importante que a gente
fale quanto a isso. E aí, o que acontece também? A gente tem na fisiopatologia do melasma, vai gerando um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo também contribui para o aparecimento de rugas, para a perda de elasticidade e tudo mais, certo? Então, eu vou ter estresse oxidativo no melasma, vou ter redução de colágeno na matriz extracelular e vou ter aumento de substâncias inflamatórias, ou seja, o nosso corpo vai começar a produzir bastante substâncias inflamatórias, como quais? Eu coloquei algumas aqui, mas interleucinas, a gente tem aí endotelinas, várias substâncias inflamatórias. Se a gente já tem esses 3 fatores, que é estresse oxidativo, redução de colágeno e aumento de substâncias inflamatórias, o que a gente vai precisar fazer na nossa alimentação? Quais serão os objetivos? Aumentar aporte antioxidante da dieta. Paciente com melasma, a gente precisa aumentar aporte de substâncias antioxidantes nessa dieta para reduzir o estresse oxidativo que ele está tendo. Outro objetivo nosso, qual é? Incluir substâncias com ação anti-inflamatória, porque concordam que ele está tendo um aumento de substâncias inflamatórias que está acontecendo ali pela hiperpigmentação e tudo mais, e a gente vai precisar fazer um aporte adequado de proteínas. Esses são os nossos 3 objetivos principais: proteger a pele contra o sol, reduzir inflamação, aumentar aporte antioxidante e aumentar proteínas. Por que eu preciso aumentar proteínas no paciente com melasma? Porque ele tem redução de colágeno. E colágeno é o quê? Uma proteína. Outra coisa que nossas proteínas ajudam: reparar a pele, né? Então, lembra lá? Nutrição básica, nutrição normal, não sei como que foi na faculdade de vocês. Mas proteínas ajudam a reparação, né? Reparação, cicatrização. Então, para essa pele ela se renovar, ela precisa de aminoácido, ela precisa de proteína. Então, é isso que a gente precisa ter atenção aqui nestes pacientes. Então, quando a gente vai fazer a nossa avaliação nutricional, vamos questionar sobre consumo alimentar, né? Você vai observar, o paciente está consumindo alimentos que contêm essas substâncias antioxidantes, sim ou não? Será que ele está consumindo substâncias que aumentam a produção de radicais livres? Se sim, a gente precisa reduzir, a gente precisa orientar esse paciente para que diminua. Ele está consumindo alimentos que têm substâncias anti-inflamatórias? Sim ou não, a gente precisa aumentar isso. Ele consome alimentos que têm essa ação de fotoproteção? Sim ou não? E aí também. E ele está ingerindo proteína para adequar a necessidade dele? Então, é o que a gente precisa saber, tá bom? Dúvidas até o momento? Enquanto eu bebo uma água aqui. Deixa eu olhar aqui o chat que eu ainda não vi. Nutrindo da vida, melasma. Realmente, gente, quando a gente olha para o paciente com melasma, como eu comentei com vocês, é um desafio o tratamento e a manutenção do tratamento, tá? Porque assim, como a gente falou, esse melasma, ele é causado muito pela exposição ao sol. Então, muitas vezes a paciente se expõe ao sol, o melasma volta, o melasma progride e tudo mais. Então, a gente precisa muito dessa inclusão de substâncias fotoprodetoras. Uma das substâncias que a gente vai ter atenção especial é a vitamina C. E por que vitamina C no paciente com melasma? Porque ela entra na substância antioxidante. Então, a vitamina C é super antioxidante. E ela também promove uma ação anti-inflamatória no organismo. Então, a gente vai observar se esse paciente ingere a vitamina C regularmente na alimentação dele.
E outra coisa que é importante, que a vitamina C, ela inibe a oxidação aí da melanina e reduz o quê? Pigmentação, tá? Então, a gente vai ter muito atenção se o paciente está ingerindo alimentos com vitamina C regularmente. Não é muito comum a gente ver hoje uma deficiência de vitamina C muito grave, tá, gente? Porque, querendo ou não, as pessoas comem, né? Alguma fruta, alguma verdura e nem nada disso. Caso a gente não veja nada de verdura, nada de legume, é capaz que essa pessoa tenha deficiência de vitamina C. E aí é sempre observar o quê? Qual que é a RDA de vitamina C? Então, se a gente pensar em mulheres, que mulheres são o principal grupo que apresenta melasma, a gente vai pensar aí em 75 miligramas. Na gravidez, vejam, a gente aumenta, e se essa mãe está amamentando, ela aumenta mais ainda essa necessidade de vitamina C. O que a gente vai fazer se tiver abaixo? Adequar, certo? Então, assim, se ela não consegue de jeito nenhum consumir mais vitamina C pelo alimento, aí entra um suplemento. Mas, pessoal, vitamina C é uma deficiência rara, especialmente aqui, se você tiver nutris aí, tiver experiência com deficiência de vitamina C, podem comentar aí no chat. No consultório, para mim, bem raro a gente ver deficiência de vitamina C. Tá? Aparece um caso e outro, mas acaba sendo raro. Até porque, pessoal, trouxe para vocês os alimentos e o teor de vitamina C. Então, se a gente pensar que a recomendação é 75 miligramas, a pessoa come uma salada, come uma fruta, ela já bateu essa recomendação aí fácil, certo? Então, aqui, Pro, de onde que você tirou essa tabela? Essa tabela aqui é das DRIs, tá? Mas ela está especificamente lá no livro de biodisponibilidade dos nutrientes. Outro nutriente que a gente precisa ter muita atenção, no caso do paciente com melasma, é a vitamina E. E por que vitamina E? Porque ela também vai ter uma ação antioxidante. E um estudo mostrou que o uso da vitamina C com a E melhorou o melasma e a pigmentação, tá? Quando aquele melasma, pessoal, é por conta da dermatite atópica de contato. Ou seja, aquele atritinho que vai gerando aquelas manchas, tudo mais, tá? Então, a gente precisa ter atenção à ingestão dessa vitamina E pelo paciente. Qual é a recomendação de vitamina E das DRIs, né? Então, de alfa-tocoferol e tudo mais. A gente vai ver 12 miligramas ao dia, né? Na verdade, 15 miligramas ao dia é RDA em si, tá? Então, assim, vitamina E já é uma vitamina que a gente pode ter uma deficiência aí na população. Porque, às vezes, a pessoa não consome óleos em geral, às vezes ela não consome oleaginosas, e as principais fontes de vitamina E são óleos vegetais e oleaginosas, certo? E quando essa mulher vai para uma lactação, vai amamentar, ela precisa de mais vitamina E. Aqui as principais fontes, né? Então a gente tem os óleos, a gente tem semente de girassol, a gente tem avelã, amendoim, castanha do Pará, amêndoa, pistache. A população brasileira em geral, ela consome mais vitamina C onde, gente? Onde vocês acham que a população brasileira ingere mais vitamina E? Podem chutar, hein? Iranilde em óleos vegetais. Isso mesmo, perfeito. Quando a gente observa o consumo de fonte alimentar de vitamina E na população, é muito mais óleos vegetais do que oleaginosas. Até por conta de valor, até por conta também de hábito. Muita gente não tem hábito de comer amendoim, castanhas, avelã e etc e tal. E muito por conta do preço.
Porque dependendo do lugar que você mora, fica difícil de achar as oleaginosas em um valorzinho barato, né? Então aqui tem a quantidade, né, da vitamina E em determinados alimentos. Castanha do Brasil vai ter umas 5 miligramas. A gente vai ter os óleos, óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja e tudo mais acabam sendo as principais fontes de vitamina E. Quando a gente vê um paciente que vai se expor ao sol, pode ser interessante você usar a suplementação dessa vitamina E junto com a C para proteção da pele, tá? Aí, assim, outro que a gente já até falou dela, mas eu vou frisar com vocês. Proteínas. Então, a gente viu 2 vitaminas com ação antioxidante, anti-inflamatória. E a gente tem aqui as proteínas. Por que a gente precisa ter atenção ao consumo de proteínas? Porque se eu não ingiro proteínas na quantidade certa, eu tenho dificuldade de reparar o fotodano. O que é fotodano? É esse dano que o sol causa na pele, tá? Então, assim, quando a gente se expõe ao sol, a gente está gerando um fotodano, ou seja, o sol, a exposição ao sol, você fica lá se bronzeando, tem gente que vai se queimando e tal, é um dano que você está gerando ali na sua pele. Vai ter produção de radicais livres, vai ter oxidação. E quando você não está ingerindo proteína adequadamente, tem mais dificuldade de reparar o fotodano pela função da proteína, né? De ser reparadora. Outra coisa, deficiência de proteína limita renovação de queratinócitos. A nossa pele, pessoal, ela está em constante o quê? Renovação. Queratinócitos aí são as células que produzem proteínas ali na pele. Se eu não tenho proteína, eu não consigo renovar essa pele tão rapidamente quanto deveria ser, tá? Então, limita essa renovação. Também aumenta a fragilidade de capilares, ou seja, desses vasinhos sanguíneos mais finos, porque você perde proteínas que são estruturais e tudo mais. E agrava a atividade do quê? Das células que produzem melanina, produzirem ainda mais melanina. Então, precisa ver a quantidade proteica que essa pessoa está ingerindo. O mínimo do mínimo do mínimo, 60 gramas por dia em homens, 55 gramas em mulheres saudáveis. Obviamente que eu não estou falando aqui de uma pessoa com uma insuficiência renal, nem nada disso, tá? Então, precisa ter atenção ao consumo proteico. E por que eu falo isso? Porque mulheres estão geralmente com baixo consumo proteico, pessoal. Então, a mulher, ela não consome proteína em toda a refeição, ela muitas vezes ela tira proteína porque ela acha que engorda. Então a gente precisa ter muita atenção se essa pessoa está ingerindo proteína na quantidade certa. Outras substâncias com ação antioxidante, anti-inflamatória e que são muito importantes para a pele. E esse cuidado com o sol, ajudar aí na prevenção e tratamento do melasma, são os carotenoides. Os carotenoides, eles vão tem vários estudos sobre eles, mostrando aí ação anti-inflamatória, antioxidante, protegendo aí contra os danos que o sol pode gerar na pele. Como que o carotenoide funciona para gerar tudo isso? Eles vão se concentrar na pele, absorve a radiação que está vindo lá do sol, elimina os radicais livres que são gerados por conta dessa exposição solar. Tá? E aí também eles são capazes de bloquear a formação de melanina nas faixas UVB e UVA. Então, carotenoides você precisa aumentar do paciente que tem melasma e do paciente que vai para se expor ao sol, se ele tem esse risco de melasma. Trouxe para vocês apenas um dos estudos, mostrando aqui, ó, foto tipo 3 e 4, aqui é um homem
que ele consumiu pó de tomate, né? Tomate é fonte de licopeno e tudo mais. 800 miligramas em cápsula. Ele usou também L-cisteína, que também ajuda aí nessa renovação celular ali da pele. E ele fez um tratamento out, ou seja, ele usou um creme, né? Então, out fora não é interno, que tem substâncias inibitórias da tirosinase. Então, quem é esteticista conhece bem essas substâncias aqui, niacinamida, alfarbutin e tudo mais. Vejam a melhora da pele. Então, isso é muito importante quando a gente fala de tratamento do melasma. O paciente, ele precisa de um tratamento ou seja, interno, e um tratamento out, ou seja, pode ser um creme, pode ser peeling, pode ser microagulhamento, enfim, o que o dermatologista, o que o esteticista achar melhor. Porque quando a gente tem esses dois juntos, combinados, bonitinhos, você tem melhor tratamento, né, desse melasma. Então, é interessante sempre aliar os dois. E foi um efeito bem interessante. Vejam que aqui foi em 2 meses. Foi em outubro, depois em dezembro fez a avaliação. E aí, quais são esses carotenoides A gente vai ter xantofilas, né? Que aí a gente tem luteína e zeaxantina. Lembrem daquelas aulas também de nutrição, técnica dietética e tudo mais. Basicamente, vegetais de folhas verdes escuras, a gente vai ter brócolis para colocar no cardápio, espinafre, abóbora, cerola, ovos, algas, né, que agora tá mais na moda. Zeaxantina, a gente tem brócolis, couve de bruxelas, espinafre, salsa, milho, pequi, tudo mais. Então, já vamos pensando. Quando a gente atender um paciente com melasma, a gente precisa ter atenção a esse tipo de alimento aí no cardápio. A gente tem astaxantina e anteraxantina, que a astaxantina a gente encontra mais em frutos do mar, né, que tem essa cor mais alaranjada, lagosta, caranguejo, salmão, truta, camarão, crustáceos em gerais. A anteraxantina a gente encontra aí no milho, tá? Além de licopeno, além de a gente vai ter na goiaba, no tomate, na melancia e por aí vai. Tá? Então é interessante sempre usar esses alimentos no cardápio. Anotem aí, hein, de pacientes com melasma. E aí eu trouxe para vocês algumas substâncias que a gente pode usar como suplementação, né? Então a glutationa é uma delas. E o porquê que a gente precisa aumentar o aporte antioxidante nessa pessoa com melasma. Porque glutationa é um dos principais antioxidantes produzidos no nosso corpo. E glutationa, para quem não sabe, é um tripeptídeo, ou seja, a gente vai ter 3 aminoácidos juntos: glutamato, cisteína e glicina. A glutationa, ela vai ter um efeito bem bacana no melasma, que é o quê? Vai inibir a tirosinase. Então lembra que a tirosinase é a enzima que vai lá e ativa, né, a melanina e tudo mais. E ela vai também ajudar no desvio da produção de eumelanina para feomelanina, que não vai gerar a mancha, que não vai gerar esse excesso de pigmentação. Por isso que eu tenho que usar bastante substâncias antioxidantes através da alimentação, ou posso usar uma suplementação. Trouxe para vocês aqui um outro estudo que usou aí glutationa em jovens tailandeses, porque asiáticos, na maior parte das vezes, pessoal, os estudos com melasma são em pacientes, né, asiáticos. Então, eu tenho 60 jovens tailandeses que ingeriram 250 miligramas de glutationa por 4 semanas, por um mês, e viu que reduziu o índice de melanina, porque há um índice de melanina aí que os dermatologistas usam para avaliar a quantidade, enfim, para avaliar a intensidade do melasma, e verificou também uma redução de lentigos. Lentigos são aquelas manchas que a gente acaba vendo, especialmente no envelhecimento, que são sinais ali na pele, tá? Então, foi interessante esse estudo e é algo que a gente também poderia usar se vocês atenderem um paciente com melasma. Uma outra substância que
talvez vocês já escutaram falar, que é o Pinus pinaster, ou também chamado de Pycnogenol. Ele é o extrato do pinheiro marítimo francês, ele é chique, né? E ele tem super ação antioxidante para paciente com melasma. Então, esse é um dos principais suplementos que a gente acaba indicando para o paciente com melasma, por conta da ação antioxidante dele, por conta dele ter também uma ação anti-inflamatória, e ele ajudar a regenerar tanto a vitamina C quanto a vitamina E. E por que isso? Porque ele é composto por vários compostos fenólicos, catequinas, epicatequinas, taxofolina e tudo mais, e por isso ele tem essa ação antioxidante potente. Esse estudo, tem alguns estudos usando aí o Pinus pinaster, né, o Pycnogenol, e aí foi feito com 30 mulheres, usou aí por um mês, junto com as refeições, 3 vezes ao dia, e o que se verificou no estudo? Reduziu a intensidade de pigmentação e da área média do melasma, ou seja, aquela mancha grande foi diminuindo. O Pycnogenol, pessoal, é um dos suplementos que eu mais gosto quando eu pego o paciente com melasma, porque a gente faz o aporte, né, da dieta, enfim, faz ajustes nutricionais, usa o suplemento, acaba sendo interessante. Então, a dosagem sugerida é 75 mg quando ele está de forma isolada, sozinho. Mas, geralmente, você pode fazer 25 dividido as refeições 3 vezes ao dia, como foi feito aqui no estudo. Tá? Outras substâncias que a gente precisa ter atenção no paciente com melasma é o uso de probióticos, tanto pela alimentação como, se for necessário, uma suplementação. E por que probióticos? Porque os probióticos também apresentam efeito anti-inflamatório, também têm ação antioxidante e alguns ajudam a proteger a pele contra o sol, tendo uma ação inibitória da tirosinase. Então, o uso de probióticos é interessante, sim, para o paciente com melasma. Também trouxe aqui outro estudo para vocês que usou um simbiótico, né? Então, tem tanto um probiótico quanto um pré-biótico dentro do sachê, com 50 bilhões de unidades formadoras de colônia, onde foi utilizado Lactococcus latex, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei, Bifidobacterius, 3 tipos de Bifidobactéria, fruto oligosacarídeo, lactose, maltodestrina, ácido cítrico e leite desnatado em pó. Então, as participantes do estudo, que eram mulheres tailandesas também com idade de 30 a 50 anos, usaram um sachê por 12 semanas. Esse é um tempo bom quando a gente está tratando de paciente com queixas estéticas, tá? E aí verificou-se o quê? Melhora deste melasma, tá? Então, assim, são pacientes que apresentaram aí uma redução deste melasma. Essa daqui é uma mulher de 50 anos, que conforme a idade, como eu falei para vocês, esse melasma ele pode progredir. Então, vejam que interessante, isso aí só com pró e pré-biótico. Vejam como a alimentação ajuda nesse tratamento, gente. Tem que mostrar pra galera que nutrição também faz bem para o melasma. E aí, para que vocês lembrem, alimentos com probióticos que a gente pode incluir no plano alimentar são iogurte, kombucha, kefir, picles, leite fermentado, chucrute, tempê, que aí é culinária oriental, né? Miso, kimchi também, tá? Então, é interessante pensar em alimentos com probióticos para o paciente ou usar a suplementação do probiótico. E aí, esse aqui eu acho que vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar, comenta aí, que é a romã para o melasma. A romã, ela é super rica em ácido elástico e antocianinas, que são super antioxidantes. A romã tem sido estudada para reduzir também a pigmentação da pele e para reduzir os danos causados pela radiação solar, o UVB na pele, certo? Então, assim, como é que a romã acaba funcionando? Após a absorção do ácido elástico, das antocianinas e tudo mais, esse ácido elástico e os seus metabólitos, eles podem inibir a proliferação da melanina e da tirosinase,
lá nas células que produzem a melanina. Então, eles têm essa ação e acaba sendo interessante usar romã. Claro que assim, romã não é um alimento muito, diria, comum da nossa população consumir. Mas a gente pode pensar num suco, a gente pode pensar num chá, ou a gente usar o extrato na suplementação. Tá? Trouxe aqui um outro estudo para vocês mostrando que foi feito com fototipo, mulheres com fototipo 2A4, em que se usou o quê? O extrato da romã, 1000 miligramas, ou 227 ml de suco de romã. Por 12 semanas, 12 semanas sempre é um tempo bom para a gente avaliar se a estratégia está dando certo ou não quando a gente está falando de pele. E aí verificou-se o que nesse estudo? Que aumentou a dose mínima de UVB para induzir eritema. Que significa isso? Que a pessoa, ela pode ficar mais tempo ao sol e para começar, por exemplo, a ter algum tipo de vermelhidão ou a pele queimar um pouco mais. Então, aumentou a dose mínima que ela teve contato de UVB para induzir esse eritema. E também inibiu proliferação de células que produzem melanina na pele, tá? Então, isso aqui foi bem bacana de ser visto. Eu gosto bastante de romã, mas como eu falei para vocês, pessoal, às vezes esse suco de romã pode ficar caro no orçamento da pessoa, do paciente de vocês. Então, tenha atenção aí a status financeiro e pensem na suplementação, se for muito complicado a romã, dependendo do local, né? Sei lá, região sul não é tão difícil assim de consumir romã, mas outras regiões podem ser mais complicadas. E aí, como a gente falou que tem que aumentar substâncias com antioxidantes, a gente precisa usar polifenóis. Uma que é bem famosa aí é quercetina. Quercetina que está na maçã, na cebola, no alho. Catequinas, também bem interessante para a gente aumentar a aporte antioxidante, no cacau, no chá verde. O cainferol, que a gente encontra no gengibre, na cereja, no chá de gengibre, né, na couve e tudo mais, em chás em geral, a gente acaba achando. E a taxifolina, que eu falei de taxifolina quando a gente falou de Pinus pinaster, no picnogenol. E a gente também acha ela no alho. Então é interessante a gente acabar usando esse tipo de estratégia para o paciente com melasma. Beleza, gente? Dúvidas até o momento? Daqui a pouco eu olho aí, hein? E aí, quando a gente pensa em elaboração de cardápio, o que eu preciso pensar de estratégia nutricional para o paciente com melasma? Precisa ser um plano alimentar normo hipoglicêmico, dependendo aí da necessidade desse paciente. Normo hiperproteico, né? A gente não vai usar abaixo do normo de proteína. Normo lipídica, até para que a gente aqui na norma lipídica, a gente precisa ter atenção aqui. Se essa pessoa está consumindo gordura saturada em excesso, porque gordura saturada em excesso aumenta o estresse oxidativo e aumenta a produção de citocinas inflamatórias, então a gente precisa reduzir. Aumentar a aporte de substâncias antioxidantes, incluir mais frutas, verduras, legumes e chás, até para você aumentar esse aporte de substâncias antioxidantes. E adequar a ingestão alimentar, tá? Então, sempre a gente vai pensar nessas estratégias aqui. Quando a gente for elaborar um cardápio, vamos prestar atenção a isso, beleza? E aí, eu trouxe para vocês, só para vocês verem isso na prática, um exemplo, né, de como que foi elaborado um cardápio para o paciente com melasma. Então, vejam as características. FR, sexo feminino, fototipo de pele 3, recepcionista, teve melasma após a gravidez, mas está em tratamento. IMC 24,1 kg por metro quadrado, ou seja, ela está ainda em eutrofia, com porcentagem de gordura corporal levemente acima, segundo sexo e idade, iniciando prática de atividade física, musculação, que vai ser por 4 vezes por semana, que não tem hábito de comer frutas, come salada no almoço, gosta de tomar sol, mas tem evitado por conta desse melasma, tem um baixo consumo proteico diário, fica fora de casa das 8 às 20 horas, chega em casa, consome lanche
e tem funcionamento intestinal adequado, sem alteração de consistência ou frequência. Então, assim, eu sempre recomendo isso para alunos. A gente atendeu alguém, faz um resumão ali daquele paciente, faz um prontuáriozinho para ele, para que fique mais fácil para você entender sobre ele e fique mais fácil para você o quê? Saber quais estratégias nutricionais você vai usar com ele. Ah, então pensem sempre nisso, depois que acaba a consulta, para uns 2, 5 minutos para fazer um resumão daquele paciente. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz um cardápio qualitativo, ou seja, eu não vou ficar mexendo em cálculo aqui, não vou ficar falando quantidade de calorias nem nada disso. Vou falar de qualidade da dieta, até porque cardápio quantitativo demora um pouco mais, certo? Então, assim, qual foi a estratégia proposta? Ela estava com um percentual de gordura levemente elevado. Então, a gente vai tentar reduzir isso com um déficit calórico proposto de 420 calorias. Para isso, foi feita uma dieta com baixo teor de carboidrato, controlando índice carga glicêmica. Ou seja, a gente vai priorizar alimentos mais integrais, a gente vai fazer refeições aí que tenham proteínas, fibras e tudo mais. E é uma dieta hiperproteica, com 2,2 gramas de quilo por peso corporal, que isso vai contribuir para o déficit calórico, isso vai contribuir para aumento de massa magra, e isso vai contribuir para a renovação da pele dela, porque a gente está pensando aqui que ela está tratando esse melasma. Então, ela precisa de uma renovação da pele adequada. Quantidade de gordura normal, ela precisa aumentar o aporte de substâncias antioxidantes. E para a gente entrar numa dieta hiperproteica, vamos incluir fonte proteica em todas as refeições. Paciente também a gente vai incluir uma fonte de probiótico, até porque ela não referiu nenhum probiótico lá na consulta. Então, vai ser essas nossas estratégias principais de primeiro atendimento, tá? Isso aqui o paciente precisa saber? Não necessariamente, certo? Você pode explicar, mas muitas vezes ele não vai entender nada que você está falando. Então, falem com jeito leigo, né? O que eu sempre gosto de fazer é o seguinte: falar o que o paciente está fazendo errado e aí ele mostrar que deve ser feito certo. O que foi proposto para esse paciente? Para essa paciente, na verdade, gente. Sei que tá cortando aí porque minha carinha está bem no café da manhã. Mas no café da manhã, para a gente aumentar o aporte proteico, a gente vai incluir o ovo mexido com cúrcuma e orégano. Por que eu estou usando cúrcuma e orégano? Porque são alimentos onde eu tenho substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, é a primeira coisa que eu preciso pensar, né? No paciente com melasma. Pesar um café preto e um pão integral. Por que um pão integral, na verdade? Porque eu vou ter um controle de carga glicêmica nesse carboidrato. Pão integral eu tenho um pouquinho mais de proteína, pão integral eu vou ter silício, e tudo isso é importante para essa pele. No lanche da manhã, na colação, eu vou usar, para a gente incluir uma fonte de proteína em toda a refeição, iogurte grego, que aí a gente explica como achar iogurtes com melhor fonte proteica, maçã, por conta de quercetina, chia, para dar uma saciedade, para dar aí mais gorduras boas para ela. No almoço, o que foi pensado? Filé de frango grelhado, um arroz com brócolis, que também a gente entra aqui até para controlar esse índice glicêmico do arroz. Brócolis vai ter também polifenóis, vai ter substâncias antioxidantes. Feijão, salada de alface, tomate e rúcula, temperada com azeite de oliva e limão. Aqui vai ter um suco de uva, esse brócolis refogado aqui, descartem, tá, gente? Esse brócolis já tá aqui no arroz. E um suco de uva. E por que a gente tá usando um suco de uva aqui? Porque nesse caso foi uma paciente que referiu ela ter dificuldade de comer fruta. Então, a gente precisa aumentar esse aporte antioxidante. Uma das estratégias que a gente conseguiu foi colocando suco de uva ali para ela ingerir e tudo mais. Mas a gente colocou como uma das nossas metas
incluir pelo menos uma fruta ao dia. Então, sempre que ela conseguir consumir a fruta em si, melhor ali do que consumir o suco. No lanche, para a gente ter também mais proteína, whey batido e um chocolatinho 70%, catequinas, que são importantes também para aporte antioxidante e de substâncias anti-inflamatórias. Tabletinho, piquititico, né? Não é grande. E no jantar, como ela já tem o hábito de comer lanche, melhora a qualidade desse lanche. Então, a gente propôs aí sanduíche de pão integral com cenoura, alface e patê de atum. Tá? Então, esse foi o cardápio proposto para ela. E aí, a gente faz esse cardápio a 4 mãos, para entender o quê? Você acha que você consegue seguir? Tem algo que você está vendo difícil e tudo mais, para que você vá conversando com esse paciente, entendendo sobre ele, ela vendo se é possível, porque se ela falar que não consegue, a gente vai botando outras opções para ir melhorando aos pouquinhos. E claro, esse cardápio aí, lembrando de hidratação lá, para ela consumir, né, água, sucos, água de coco, kombucha e tudo mais. Então vejam que aqui a gente incluiu o probiótico, substâncias antioxidantes e botou proteína em todas as refeições. Ou seja, consegui chegar nas minhas estratégias nutricionais a partir desse cardápio. Se ficar com fome, a gente pode colocar chás na ceia até para você aumentar a aporte antioxidante. A gente já viu que romã é relacionado à melhora de melasma e o gengibre também pode ser usado como uma opção para aumentar polifenóis. Beleza? Dúvidas aqui? E aí, o que eu sempre comento também nas aulas? A gente precisa falar com o paciente quais são as metas dele. Uma das metas dessa paciente foi incluir uma fruta ao dia, porque foi a paciente que falou que não come fruta. E como a gente precisa aumentar a aporte antioxidante, precisa aumentar fruta, precisa aumentar verdura, precisa aumentar legumes. Então, inicialmente, vamos tentar incluir uma fruta ao dia. A segunda meta proposta foi adicionar uma fonte proteica em todas as refeições, porque ela não tinha esse hábito baixo consumo proteico que ela apresentava. Uma outra meta era incluir no mínimo 1 a 2 alimentos fotoprotetores, porque a gente precisa dessa proteção da pele. Então, quando a gente coloca lá lista de alimentos para preferir, de saladas, de vegetais e tudo mais, a gente vai fazer uma listinha de preferência. Preferi cenoura, tomate, melancia, goiaba, milhos, vegetais verdes escuros quando você for comer uma salada, como você for fazer seus vegetais refogados e tudo mais, para ter essa proteção da pele. Tudo bem? E no acompanhamento nutricional, o que foi feito? Acompanhamento nutricional o paciente saiu do consultório, foi para casa, e aí na outra semana entra em contato com ela, pergunta se está tudo bem, como que ela vai, enfim, tá? E aí, se ela tiver alguma dúvida, tiro também enviei aí opções de lanches proteicos para comer fora de casa, até porque ela passa das 8 às 8 fora, então precisa de alimentos simples, assim, para serem levados, ou que ela possa encontrar facilmente fora de casa. Questionar sobre motivação, porque era uma paciente que ela estava voltando a fazer atividade física, então é sempre importante ver como é que está a motivação dela e incentivar, mandar algum vídeo de motivação e perguntar sobre o horário do treino, porque como ela ia iniciar, eu precisava saber o quê? Que horas que é esse treino? Para aí já pensar em ajustes da dieta. E fazer uma listinha de alimentos fotoprotetores que foi enviado também para ela. Quando a paciente voltou, o que a gente faz, né? Quando a paciente volta? Conseguiu seguir as metas? Como é que foi? Foi muito difícil? Comenta. Você sentiu melhoras no melasma? A gente, como ela estava com gordura corporal um pouquinho elevada, a gente vai fazer antropometria, vai fazer bioimpedância, ela vai falar se intestino mudou, pele, disposição, enfim, tudo isso a gente vai falar durante o retorno. É importante sempre no retorno você relembrar a importância que não é uma consulta ou duas que gera resultados assim
maravilhosos, né? Você precisa de um tratamento. No retorno, a gente também incluiu o piquenogenol de suplementação. Fizemos a avaliação da pele da paciente, ou seja, será que a intensidade desse melasma piorou, melhorou, continua igual, enfim. E faz ajustes nutricionais que você acha que tem que fazer. Tá? Então, isso que foi proposto para paciente com melasma. Dúvidas aqui, gente? Deixa eu olhar agora o chat que eu ainda não vi. Monique, exposição ao bronzeamento artificial é tão prejudicial para a pele quanto a exposição ao sol? Quando o assunto é melasma? Sim, tem alguns estudos mostrando que o fotodano, né, gerado acaba sendo igual, às vezes com alguma diferença menor, mas quem tem, né, fototipo de pele de 3 e 4, como tem mais risco, é sempre indicado que evite bronzeamento, evite muito tempo aí de pele não protegida, né? Então, sempre quando as pessoas vão para fazer bronzeamento, precisa de uma proteção da pele mais intensa. Denise, suplementação pode ser conjunta ou de cada vez? Também pode ser conjunta, Denise, dependendo da formulação, dá para ser também. E tem algum alimento que piora? Quando a gente está pensando no melasma, não tem um alimento específico que piore, mas o que a gente precisa prestar atenção? No hábito. Então, assim, é uma pessoa que tem hábito de comer muita fritura, carne vermelha, doce, sorvetes, e etc, etc, etc. Porque todo esse perfil alimentar, né, que é um perfil de consumo de ultraprocessados e tudo mais, aumenta a estresse oxidativo, aumenta a produção de substância inflamatória. E no melasma, como a gente viu, a gente já tem aumento de substância inflamatória, né? A gente já tem aumento de radical livre, então eu contribuo ainda mais para esse efeito aí no meu corpo. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter atenção ao hábito da pessoa. Se a gente vê que é muito ultraprocessado, aí a gente precisa orientar, tá bom? Dúvida?